Morar a quase 30 quilômetros de distância do Marco Zero de São Paulo fez com que eu aprendesse o número de mais de 10 linhas de ônibus que saem do terminal Cidade Tiradentes. Ah, e uma curiosidade sobre mim. Eu já rodei por quase todas as linhas de metrô e trem da cidade. Deve ter só uma ou duas que eu ainda não conheço. Mas antes de me apaixonar pelo meu bairro e sentir orgulho dele, eu sentia muita raiva dessa distância. Com 14 anos, eu já passava mais de 2 horas por dia dentro do busão, e sempre que eu tinha o privilégio de encontrar um banco vazio para sentar, mal conseguia apreciar a vista do caminho, porque eu logo caía no sono. Conhecer tantas linhas de ônibus foi uma consequência de ter que sair do meu bairro em busca de educação, trabalho e lazer. Até onde eu sabia, não tinha nada de legal para fazer no extremo leste de São Paulo. As escolas não prestavam. Encontrar emprego na quebrada piorou, essa sorte é para poucos. Mas com o tempo eu percebi que, na verdade, não é bem assim. Ser periférico é passar a vida inteira ouvindo comentários negativos sobre o bairro onde moramos. E é fato que esses comentários afetam a nossa autoestima. Mas não precisa ser desse jeito. As periferias são sim espaços de afeto, mas precisamos aprender a olhar para elas de uma forma diferente. E isso ninguém nos ensinou, pelo menos não até agora. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Quebrada Afetiva, e podem apertar o cinto e aproveitar esse nosso rolê pelas periferias afetivas de São Paulo. Aqui quem fala é a Natália Nunes, e nesse episódio vamos falar sobre como os ônibus podem ser considerados espaços de afeto nas periferias. E isso não sou eu quem estou falando. Quem conta essa história é o Márcio Reis, professor de História, historiador do bairro Cidade Tiradentes e pesquisador da formação dos bairros da Zona Leste de São Paulo. Foi em 2 de outubro de 1992 que Márcio chegou no bairro Cidade Tiradentes. Naquela época, é como a gente diz, era tudo mato, quase literalmente. Na época ele já era adolescente e tinha passado toda a sua vida morando a 10 minutos de distância da estação Vila Matilde do metrô. Estava revoltado pelo transporte público, né? Da minha casa, daqui onde eu moro, até o metrô Penha, era 2 horas. Falei que não vou aguentar ficar aqui, mano. Tô louco. Eu ficava mais tempo no ônibus do que no trabalho, do que na escola? Não. A rotina não era nada fácil. Ele chegava em casa por volta da meia-noite e antes das 4 horas da manhã já estava pegando o busão novamente. Se você é uma pessoa periférica, deve conhecer bem essa história. Infelizmente é algo muito comum entre os moradores das periferias. É por isso que, por muito tempo, essas regiões foram chamadas de bairros dormitórios. E quando você só volta para o seu bairro para dormir, é difícil criar uma relação de afeto com ele, né? Como você vai gostar de algo que não conhece? Márcio conta que, na época, além de não conhecer quase nada da cidade de Tiradentes, mal conhecia seus próprios vizinhos. Eu conheci uma mulher lá na escola, aqui mesmo na rua de casa, aí a gente conversando, aí ela falou: onde que você mora? Eu moro nesse último prédio à direita. Ué, mas eu morei lá não sei quantos anos. Eu falei, eu fui o primeiro morador a chegar. Aí, ninguém se via, meu. Aqui era não saber nada do que acontecia no bairro. Era o bairro dormitório mesmo. Sinceramente, eu nem consigo imaginar como era isso. Para mim, as periferias são também um símbolo de comunidade. Parece que em todo o resto da cidade de São Paulo, as pessoas mal dão bom dia umas para as outras. Eu nem consigo imaginar alguém pedindo açúcar emprestado para o vizinho em um condomínio da região central. Esse relato do Márcio, de quando o bairro ainda estava nascendo, me fez pensar sobre como o processo de abrir comércios e criar espaços de diversão foi importante para que essa cultura da comunidade pudesse crescer aqui na cidade de Tiradentes e se fortalecer. Esses espaços também são importantes para que as pessoas se conheçam e cultivem afetos. Mas antes disso, haviam eles, os ônibus. E além de fazerem parte da história do bairro, eles foram importantes até para criar pontos de referência. Os lugares da cidade de Tiradentes que chamamos hoje de 81 e 65 têm esses nomes porque eram os números finais das linhas de ônibus que passavam por aquelas regiões. Nós as batizamos carinhosamente com esses números e até hoje conhecemos esses lugares por esses nomes.
Márcio conta que, até o ano de 1997, os famosos ônibus circulares eram o que o faziam conhecer um pouco do bairro. O circular era gratuito e rodava por toda a cidade de Tiradentes. E até para ir na padaria, o historiador aproveitava a carona. Ele diz que já viu de tudo dentro do circular. Cachorro, gato, bode, pessoas fazendo mudança e até uma moto, em uma ocasião onde a moto de um cara quebrou e ele aproveitou o busão para economizar no guincho. O negócio era assim, de graça e sem regras. E não para por aí. O que também marcou a memória do Márcio foram as comemorações dentro do circular. Eu lembro quando o Corinthians era campeão, na década de 90, o Corinthians era campeão. Um ano sim, um ano não. Toda vez que o Corinthians ganhava, imagine, os circulares, que era uma festa. Nossa Senhora, como eu gostava. O circular foi a primeira memória afetiva que Márcio criou no bairro, mas depois disso, por volta de 2002, ele comprou uma moto e passou a trabalhar como entregador de pizzas na cidade de Tiradentes. A experiência definitivamente transformou a forma como ele enxergava o bairro. No decorrer do dia a dia, ele fazia entregas em cada pico da quebrada, o que o permitiu conhecer melhor o bairro e se encantar por ele. Hoje, o historiador já conhece a cidade de Tiradentes de ponta a ponta. Mas nem todo mundo que mora aqui há muito tempo teve essa mesma experiência. Cerca de 3 anos atrás, Márcio levou um amigo para conhecer o Parque da Consciência Negra, seu lugar preferido do bairro. Mas a questão é, esse amigo do Márcio vive aqui no bairro desde 1984 e não conheceu o parque. E repare, quando esse cara conheceu o Parque da Consciência Negra, ele achou tão bonito que chegou a brincar com o Márcio que ali nem era mais a cidade de Tiradentes, tinha sido aberto uma espécie de portal. Para o Márcio, esse tipo de brincadeira deixa a impressão de que no imaginário das pessoas, quando o lugar é muito bonito, não pode estar localizado na periferia. E, realmente, lá é um lugar lindo e bem agradável. Eu mesma tenho memórias afetivas no Parque da Consciência Negra. É o lugar perfeito para passear em um domingo de verão, encontrar amigos, fazer uma caminhada em meio à natureza. E Márcio aproveita sempre que pode para levar mais pessoas para conhecer esse paraíso. É um lugar que, quando vem alunos de outras universidades me procurar, eu marco lá. Já marco lá, que para mim é um lugar da hora, né? Eu já levei alunos meus para lá do bairro, já fiz umas 2 ou 3 excursões já com os alunos, adoraram. Minha filha, desde criancinha, quando ela começou a andar, eu levava ela para lá todo domingo. É um lugar, se for um lugar mais afetivo meu aqui no bairro, é o parque. Vou ter que confessar que considero a filha dele uma sortuda. Isso porque eu não conhecia quase nada do meu bairro na infância. Era da escola para casa, da casa para a escola. No máximo, brincava na rua com os meus vizinhos. Não que eu tenha do que reclamar. A memória afetiva de brincar na rua é uma das que eu guardo com mais carinho. Mas não vou mentir, gostaria de ter visitado mais lugares da minha quebrada quando era pequena. As palestras que eu levo nas escolas do bairro é para o professor mostrar para os alunos que aqui tem outras coisas, né? Porque se você imagina esse amigo meu, se ele mora aqui desde 84, não conhece o parque. Ele tem 3 filhos, meu. Se ele não conhece lá, ele nunca vai levar os filhos dele lá, né? Você só vai ter uma lembrança legal de um lugar que você goste do parque, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui em 92, não tinha nada para não gostar, só tinha as 2 quadras de skate, né? Eu adorava. Tem que ter um lugar, senão você nasce com raiva do bairro. E eu faço das palavras do Márcio as minhas. O pertencimento e orgulho que eu sinto de ser moradora da cidade de Tiradentes só começaram a surgir quando eu conheci esses espaços afetivos do meu bairro. Hoje sei que, ao contrário do que muitos pensam, aqui tem sim muitas coisas para fazer no tempo livre. Além das várias hamburguerias e restaurantes que abriram por aqui nos últimos anos, temos barzinhos muito legais, rolês para todas as idades, praças, parques, casa de cultura, casa do hip hop e vários outros locais que oferecem programações muito legais. Muitos desses que eu falei, é claro, são comércios locais. E aqui fica um pedido.
Fortaleça o comércio local da sua quebrada. Isso é muito importante para fazer com que as periferias continuem crescendo. Fato é, depois de cultivar esse afeto pela quebrada, é só aqui que me sinto em casa. E o Márcio também. Quando eu viajava, assim, ficava fora, vai viajar um feriadão de 4 dias, eu viajar para outro estado. Meu, eu só me sentia que eu tô em casa quando ou o metrô ele passava pela Aricanduva ou o ônibus vindo pela Radial entrava na Aricanduva. Sempre ali, chegou ali, eu falei, puta, agora eu tô em casa, mano. Agora eu tô na minha ZL. E mais uma vez voltamos para o personagem principal desse episódio, o busão. É nele que sentimos esse quentinho no coração quando viramos em alguma rua que indica que estamos perto da nossa casa. E a essa altura do campeonato, quem tem coragem de dizer que o busão não é um espaço afetivo? Mas o afeto vai muito além disso. Ele não precisa necessariamente ser encontrado em espaços como os que eu comentei por aqui. Às vezes, é nos lugares mais simples que as melhores lembranças surgem. O afeto é você gostar do seu bairro. Nem precisa gostar do bairro inteiro. Ter um lugar só ali, ó. Aquele cantinho ali, eu gosto pra caramba. Isso vai acontecer porque aconteceu alguma coisa legal ali. Você encontrou a primeira namorada naquela praça. Seu primeiro beijo foi naquela praça. Então, isso pra mim que é uma marca afetiva, né, do bairro, né, meu? Mesmo que você mude, isso vai servir para mesmo que você mude, um dia você vai voltar aqui, você vai falar, olha aquele lugar, mudou, caramba, aquele lugar ali não era assim, aí você vai naquele lugar, putz, esse lugar continua a mesma coisa, olha só que legal. Já são quase 30 anos morando na cidade de Tiradentes, na mesma região, no mesmo prédio da Coab. Dá para imaginar a quantidade de memórias afetivas que Márcio construiu durante esse período, né? No meu caso, são 22 anos de história e boas memórias. E por aí, quais são as memórias afetivas que você cultiva do seu bairro? Esse episódio está chegando ao fim, mas não deixe de ouvir os próximos e conhecer mais histórias sobre as periferias afetivas de São Paulo. Até mais, nos vemos na próxima esquina. O Quebrada Afetiva é resultado do curso Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo, promovido pelo Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais, em parceria com a Oboré, no âmbito do projeto Repórter do Futuro, e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo, por meio da emenda parlamentar do gabinete do vereador Eliseu Gabriel. São Paulo, janeiro de 2022. Esse episódio usou trechos da música Negrodrama, dos Racionais MCs.